Com a graça de Deus, estamos de volta para a realização de mais um vídeo, Palavra de Sabedoria. Estamos falando sobre a idolatria dentro da casa de Deus. E é um assunto assim que vem me colocando em posição de alerta, de cuidado, de zelo para com a casa de Deus. E me trazendo uma grande preocupação, porque observando os detalhes, começamos a ver claramente que a Igreja do Senhor ela está aumentando em número, mas as pessoas estão sendo conduzidas sem saberem para onde, como chegarão, aonde chegarão, quem é que vai recepcionar esse povo. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. E o povo está se perdendo porque falta realmente o conhecimento para esse povo, como está escrito em Oséias capítulo 4, verso 6, quando Deus disse que o seu povo se perdia porque lhe faltava o conhecimento. Quando você conhece a verdade, você é liberta. Quando você percebe pela Bíblia que o seu líder não está conduzindo essa igreja como Deus quer, você começa a se preocupar. Quando você imagina que servir a Deus é algo maravilhoso, é algo sensacional, e ao mesmo tempo você não consegue servir onde você está, porque você observa que todos os cultos giram em torno de finanças. Tem pessoas que, falando em línguas estranhas, param a línguas estranhas nos programas para entregarem as contas dos bancos. Isso eu tenho visto. Já vi várias vezes, ouvindo programas de rádio. A pessoa está ali falando em línguas estranhas para dar o nome de um banco, Caixa Econômica Federal. Fala mais um pouco línguas estranhas para Banco do Brasil. Fala mais um pouco línguas estranhas para outro banco. E assim continua todos os dias fazendo esse tipo de programa. Tem um outro que vende a proteção divina. Você tem que participar, tem que se inscrever. E ele fala muito com aquela fala mansa, fala de enganador. Ele e o irmão dele, 2 enganadores. É incrível. Um dos melhores contadores de história. E quando ele termina de contar a sua história, aí vem o golpe final, que é dinheiro. São as 3, 4 contas de bancos. E eles estão práticos nisso aí. Um deles já está introduzindo um dos filhos para fazerem juntos este trabalho que é simplesmente de engano dentro da casa de Deus. E aí vem a proteção, ele fala exatamente sobre a necessidade da proteção da família. E ele coloca estes pais de famílias em situação constrangedora quando fala sobre seus filhos nas drogas, sobre suas filhas na prostituição, sobre a violência. E para que estas famílias sejam, na verdade, protegidas, elas precisam falar com ele, telefonar o mais depressa possível, porque, segundo ele, todos os dias tem uma revelação tremenda. De, no mínimo, 20 pessoas têm que se inscrever para a proteção. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai levar os nomes dessas pessoas para um monte, para serem esses nomes apresentados a Deus. E quando a pessoa se inscreve, deixando os seus dados, recebe um boleto para pagar em uma das contas bancárias durante 7 meses, no valor pequeno de R$50. Então, as famílias serão protegidas se elas fizerem esta inscrição. Se a pessoa não fizer essa inscrição, então não tem a proteção de Deus. É incrível isto. E é um nome grande, né? Aqui, conhecido. Tem várias igrejas, todos os dias está no rádio apresentando esse programa. Pregação não tem. Só tem conversa mole com aquela voz de engano. Já ouvi várias vezes. É incrível o que está acontecendo. Outros preparam água, preparam o azeite, preparam o sabonete e vende com um preço absurdo. E agora, recentemente, adentrando dentro dos templos da casa do Senhor, um paganismo terrível, a idolatria à arca da aliança. E eu mostrar-lhe dentro da Bíblia
que isso é um pecado, é abominação. Estão levando o povo a se prostrarem, as pessoas a se prostrarem diante de um caixão vazio. Isto mesmo, as réplicas da Arca da Aliança estão sendo vendidas. Um moço que se diz judeu, que de judeu não tem nada, é um cearense, enganador, fraudulento, falso profeta, falso pastor, com nome de judeu, esteve distante um certo tempo, ele conhece bem a história de Israel, viajou várias vezes para lá, e quando resolveu colocar esta prática de engano para benefício próprio, ele veio totalmente diferente, apresentou-se como judeu, usando toda a roupa judaica, a barba longa até quase na cintura, cortou o cabelo baixinho, dizendo-se judeu com o nome judeu, enganando a tantas pessoas. Teve a capacidade de levar para os gideões missionários a réplica da arca, ou as réplicas da arca. Pois, segundo informações, é só entrar no Google e procurar saber. Há uma fábrica de arcas da aliança, e a arca maior, ele vende por 10 mil reais, a média por 5 mil, e a menor por R$1.000. E nos gideões, pode procurar no vídeo que você vai ver, ele incentivando as pessoas, conduzindo as pessoas a levarem a arca para casa, ficar com ela um dia, e no outro dia voltar com ela com uma oferta para Deus. O Deus é Ele. E eu não sei como é que as pessoas aceitam isso, até homens de Deus sendo enganados, sendo levados para esta linha de pensamento e raciocínio vago, vazio totalmente, quando se fala do verdadeiro Espírito de Deus, e aceitarem estas práticas dentro dos templos, é um tanto chato entender que estes homens não sabem o que estão fazendo. Eu não sei como ele foi parar lá nos gideões missionários e colocou a arca em cima do altar. É idolatria pura, e eu vou mostrar dentro da Bíblia. Deus condena essa prática. Deus condenou ao seu povo, disse que não aceitava isso. Disse que a partir daquele momento, o véu do templo se rasgou. Ora, eu vou explicar sobre isso, você vai entender que está havendo um grande engano dentro da casa de Deus com relação à arca da aliança dentro dos templos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é prática totalmente errada. A arca da aliança serviu para o povo judeu. Isto quando Cristo ainda não havia chegado. Quando Deus utilizou o profeta, quando ele utilizou Moisés, que entregou a ele as tábuas da lei, ele deu as coordenadas para a construção da arca, todas as explicações, o modelo da arca, que eu não vou falar agora sobre este assunto, porque ali estavam as tábuas da lei, a vara de Arão. Deus estava ali, porque as tábuas da lei estavam ali. E mesmo assim, diz a Bíblia, esclarece-nos a Bíblia, que a arca ela sempre estava no lugar chamado Santo dos Santos. No templo mesmo, ela estava no lugar Santo dos Santos. Digamos um exemplo, uma sala dividida ao meio. Para cá, na entrada da sala, é um exemplo que eu estou dando. A divisão ao meio feita por uma cortina, um véu. Aqui o lugar santo. Do outro lado, o Santo dos Santos. Do outro lado estava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Ora, mas esse povo era representado por um sacerdote, pois o sumo sacerdote Jesus Cristo não havia chegado ainda. Então esse povo era representado por um sacerdote que vinha até o santo,
o lugar santo, onde estava, na verdade, o povo pedindo a Deus ajuda, socorro, misericórdia, perdão. Tudo aquele povo pedia através do sacerdote, que era o representante, que era aquele que fazia o intercâmbio, não é? A ligação entre o povo judeu, o povo de Israel, com Deus. Mas para isso ocorrer, era necessário, era mistério que este sacerdote estivesse em perfeito estado espiritual diante de Deus. Até porque, se ele entrasse com falhas, ele não voltaria mais com vida. Alguém o tiraria de lá, o puxaria de lá, pois ele entrava já como uma espécie de uma cordinha segurando ele, porque ninguém poderia entrar também caso ele viesse a morrer, para tirá-lo, porque morreria também. Ninguém poderia chegar perto da arca, porque ali realmente estava Deus dentro da arca, através das tábuas da lei, Deus estava ali, e a arca da aliança era algo impenetrável, intocável. Ninguém podia se aproximar dela, a não ser esse sacerdote, se ele estivesse em perfeita união com Deus. Mas, quando veio Jesus Cristo, este véu foi rasgado de alto a baixo. Não há mais separação. A partir daquele momento não havia mais separação entre Deus e o homem, porque antes Deus só falava com o povo através do sacerdote. Mas quando veio Jesus Cristo, ele fala de maneira diferente. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então, através dele, nós vamos chegar a Deus. Tanto é que Cristo disse e diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus Cristo. Então o véu da separação foi rasgado. Somos iguais perante Deus e temos um sumo sacerdote que leva as nossas petições a Deus. Tanto é que Cristo diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então com isso você basta pedir com fé. Crê que em nome de Jesus Cristo você vai receber o que você precisa. E você receberá de Deus em nome de Jesus. O sacerdote, naquele momento, ele era fiel para com Deus. Quando ele levava as petições para Deus, ele não cobrava de ninguém. E ele não estava louco, porque ele não poderia adentrar aos santos dos santos. Seria queimado logo na entrada, porque já estaria fazendo tudo errado. Hoje, esses que se dizem apóstolos, pastores, mestres, conhecedores, doutrinadores, ensinadores, tudo que fazem é por dinheiro. Se por acaso alguém for curado e eles perceberem que eles têm o dom de cura, pronto. Acabou a falta de dinheiro na vida desses homens. Eles descobriram agora o melhor meio para se ganhar dinheiro. É um dom ou dois que Deus lhe deu. Deus não, emprestou. Porque todos os dons que Deus nos entrega, nós teremos que prestar contas um dia. Precisamos conhecer verdadeiramente a quem nós servimos para evitarmos que estes fraudulentos nos enganem. A Arca do Concerto, a Arca da Aliança, ela foi muito importante no passado. Quando Deus falava com o povo através do sacerdote, Deus estava lá na arca. Hoje estas réplicas para nada servem. É idolatria, é engano, é roubalheira, é negociação. São os espertalhões, como esse falso judeu, que é cearense, nasceu no Ceará. Tanto que até, se você entrar no Google, vai perceber até um apelido engraçado que ele tem. Porque ele, durante um certo tempo, de 1992 a 1996, ele dirigiu uma igreja aqui pertinho, a 10 minutos de onde eu moro. Aqui na Avenida Imperador, exatamente na rua Hamilton Regis. Ali, ele dirigiu uma igreja onde aconteceram coisas absurdas que eu não vou falar agora, também por questão de ética. E ele teve que sair de lá às pressas. Depois, para não continuar com o nome dele, pois ele estaria com dificuldade para continuar pregando, ele foi aqui pertinho,
também em São Miguel Paulista ao cartório e ao fórum para mudar o seu nome. Ele não pôde mudar, porque diante da lei brasileira não se pode mudar o nome assim. Pode até introduzir alguma coisa mais, mas não pode tirar o nome totalmente. É preciso conhecer estas coisas para não ser enganado. E hoje ele está enganando milhares de pessoas. Eu estou falando de um nome que está muito conhecido aí. Ele mora nos Estados Unidos agora, não mora mais no Brasil. Vem ao Brasil para fazer as suas falsas conferências e as suas negociações com a introdução da Arca da Aliança nas igrejas. É horrível o que está acontecendo. A idolatria está de forma terrível nos templos do Senhor. Eu estou falando de um nome que você conhece, mas não é esse nome o nome dele. De maneira nenhuma. Pastor Yosef Akiva, que o nome em judeu que ele colocou é Yosef Ben Akiva Avraham. Este é o nome que se apresenta como judeu. E o nome verdadeiro dele é José Marcelo Pessoa de Paula. É cearense, é um enganador, é um falso profeta, é um vendedor de arcas. Tem até a fábrica que ele vende arcas, fabrica e vende com preços absurdos. E vem introduzindo dentro da casa de Deus essa prática de idolatria terrível, enganando a milhares de pessoas. Por sua indução, já abriram novas igrejas com o nome, utilizando o nome da arca. Por exemplo, a Assembleia de Deus resgatando a arca, a Assembleia de Deus da arca. As pessoas estão se prostrando diante da arca. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, os pastores da igreja quadrangular passearam com a sirene ligada, sirene do caminhão do corpo de bombeiro, gritando, feito loucos, dizendo que Deus estava ali dentro. E quando eles adentraram o templo, chamaram as pessoas para a idolatria, para se prostrarem diante daquela arca, porque diziam eles, os pastores, que Deus estava dentro daquela arca. Mentira, engano, só para roubar a mente, a fé e a esperança de um povo que, na sua maioria, não tem conhecimento sobre Deus. E Deus levanta pessoas para falar, para divulgar, para mostrar a verdade. E eu creio que, diante de tantos que tem por aí, eu também sou um deles. Não tenho esses conhecimentos que muitos têm, mas eu tenho o desejo que poucos têm, que é de fazer a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus e o desejo que Ele pôs no meu coração, eu quero falar a verdade. Eu trabalho para me manter. É assim que deve ser. Não quero fazer de maneira nenhuma da Igreja do Senhor uma empresa que venha me dar riquezas, enganando as pessoas, vendendo o Evangelho, trocando o Evangelho, vendendo curas, trocando por dinheiro milagres, prodígios, maravilhas, palavras vendidas, palavras programadas, controladas por homens, falsificando a verdadeira mensagem divina, vendendo objetos, fazendo da casa de Deus um verdadeiro mercado de engano. Então é isto. Este homem está enganando milhares de pessoas, dizendo-se judeu, o falso judeu Yosef Akiva, vendendo a Arca da Aliança, a maior 10 mil reais, a média 5 mil, a menor R$1.000. Nem quer mais morar no Brasil, mora nos Estados Unidos e só vem para cá quando é convidado e com requintes, com luxúrias. Quer ficar em hotéis de luxo? É só você procurar saber direitinho o que eu estou lhe dizendo. Palavras dele. E mente, engana. Palavras horríveis você observa em vídeos deste falso pregador. É só você analisar. Quando o pregador vem a dizer
que está segurando o Espírito Santo de Deus para ele não agir naquela hora, quando o pregador vem dizer que vai deixar Deus falar, que tipo de pregador é esse? Que mensageiro é esse? É mensageiro de quem? Dizer que pode controlar a vontade de Deus? É só você procurar o que eu estou falando. Procure. Vá no YouTube, procure. E você vai ouvi-lo falando isso que eu estou dizendo e muito mais. É assustador ouvir este homem pregar, dizer tanta asneira, tanta mentira, tanto engano. Só engana mesmo quem não conhece a verdade. Porque se nós conhecemos a verdade, seremos libertos, livres, e não seremos de maneira nenhuma controlados por estas mentes ruins, estas mentes enganadoras. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E estaremos de volta com mais um vídeo para complementação desta série de vídeos falando sobre a idolatria dentro da casa de Deus. Até lá!